Os irmãos podem se assentar. Graça e paz, irmãos. Que bom que a gente pode, mais uma vez, se reunir aqui. Eu tenho o hábito sempre de orar, agradecendo a Deus pela vida, pela saúde, pela oportunidade. Porque cada dia, Ele é único para nós. O dia de amanhã não existe. O tempo de Deus é o tempo que se chama hoje. Então, que bênção que Deus nos dá, o privilégio de viver o hoje. O que nós precisamos fazer no hoje é usar desse tempo da vida, da saúde, para manifestar a graça de Deus a outras pessoas, para exaltá-lo. E também reconhecer o quanto que nós somos dependentes dele, miseráveis pecadores, carentes da graça do nosso Senhor. Nós nos encontramos hoje aqui para um culto de missões. Penso que a nossa tarefa missionária, ela precisa ser pensada, repensada. Nós precisamos nos perguntar qual é a nossa tarefa missionária. Levar vidas ao Senhor não é tarefa do pastor, de missionários específicos, mas é tarefa de todo aquele que teve encontro com o Senhor. Porque a tarefa missionária é repartir daquilo que você experimentou de Deus. É muita coisa. Para que a gente possa guardar só para a gente, é preciso repartir. E quando eu conto para as pessoas com quem eu me relaciono, as maravilhas que Deus fez e faz em minha vida, certamente eu glorifico a Deus, mas eu entusiasmo o outro a querer conhecer o Jesus que eu sirvo. Sente vontade de beber na fonte onde eu sacio a minha sede, onde eu mato a minha fome, onde eu tenho a minha esperança. Pensar no culto de missões não é pensar no desafio de ir lá para a África ou qualquer outro lugar que a gente queira ir para pregar o Evangelho. O cântico que nós cantamos, ele tem uma frase que diz isso, de marchar avante, pregar, mas sem esquecer de aqui semear. Ou seja, a nossa tarefa missionária é manifestar a graça àqueles que estão ao nosso redor, a partir da nossa própria casa. Quantos da nossa casa estão distante de Deus? Que nós possamos ter a ousadia de fazer missão dentro de casa, para que a nossa casa seja uma extensão desse desejo de Deus, da vontade de Deus de alcançar todas as nações da terra. Amém? Eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar aqui. Que coisa boa, que tempo bom, que o melhor de Deus esteja sobre você. E que esse tempo seja um tempo no qual Deus possa nos despertar, para que ao sairmos daqui, possamos sair com um propósito de querer avançar. Amém? Marchar sim avante, firmes na esperança do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 96. Salmos, capítulo 96. Eu tenho dificuldade de falar com pessoas conversando, então eu quero pedir para que essas moças fiquem bem bonitas aí, porque se conversar demais, cochichar demais, me atrapalha aqui, então, por favor. Salmos 96. Diz assim os Salmos: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor,
bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras, dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. É um chamado ao louvor a Deus, à exaltação a Deus, ao governo de Deus, mas é também um desafio a proclamarmos a salvação do Senhor todos os dias dizer que o Senhor reina, que Ele está no controle, de que Ele é o Salvador. Interessante que os Salmos fala desta forma para no final justificar a razão de nós fazermos missão. Ele diz, porque o Senhor vem, Ele julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. O Senhor vem, essa deve ser a tona da nossa mensagem missionária. Se Ele vem, temos duas implicações. A primeira é que eu tenho que me preparar para encontrar com o Senhor. Segundo, que eu tenho a minha tarefa missionária, que é repartir do amor de Deus com as pessoas. Eu quero convidar você a orar por uns instantes, e que você pudesse pensar do que você tem feito, do que você tem feito dos dons, talentos, dos recursos, dos meios que Deus tem colocado em tuas mãos. Como é que você tem vivido o seu dia a dia? Tem anunciado através do teu testemunho, das tuas palavras, ou você tem omitido? Você tem vivido em função só de você, das suas coisas, e tem deixado Deus em segundo plano? Este é o momento de dizer para o Senhor, Senhor, eu quero te louvar, porque o Senhor me dá a oportunidade da vida, a oportunidade de estar nessa igreja, com esses amados irmãos, Deus. Ó Deus, mas quando eu saio daqui, eu esqueço que o Senhor reina, que o Senhor é soberano Deus, que os deuses dos povos não passam de ídolos, não satisfazem, não trazem respostas. O Senhor, porém, reina, nós servimos a esse Deus. Eu quero convidar você para orar alguns instantes. Talvez a gente tenha que dizer, Deus, eu tenho sido omisso, eu tenho deixado de agir conforme o querer do Senhor, e eu tenho perdido a oportunidade de manifestar graça na vida das pessoas a partir da minha casa. Oremos alguns instantes silenciosamente. Ó Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá. O Senhor nos dá uma igreja, o Senhor nos dá irmãos e irmãs, uma família da fé, para que juntos possamos expressar a nossa gratidão, o nosso louvor ao Senhor. Aceita o nosso culto, Pai. Somos imperfeitos e falhos, mas nos auxilia com o Teu Espírito Santo, para que tudo aquilo que a gente fizer possa chegar até a Tua presença. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, ouça a nossa oração.
Ó Deus, porque somos pecadores, falhos, fracos, precisamos do Senhor, confessamos a nossa dependência do Senhor, nada somos, Pai, nada temos. Por isso, Deus, queremos que o Senhor nos auxilie com a Tua graça, nos assista, ó Deus, com a Tua misericórdia, para que, Senhor, nós possamos então, neste tempo de culto, expressarmos o nosso louvor, e enquanto fazemos isso, Deus, que a Tua palavra possa ministrar no nosso coração, e nos desafiar a viver propósitos novos, a querer experimentar mais do Senhor. Muito obrigado por estes irmãos e irmãs que o Senhor trouxe aqui, obrigado pela existência da igreja neste lugar, pela vida daqueles que não poderão estar conosco, que o Senhor possa alcançá-los com a Tua graça. Pai, que o Teu mover esteja sobre cada vida, cada família. Senhor, que os Teus cuidados assistam cada um nesse dia. Senhor, venha sobre nós o Teu Espírito e nos capacita através dele para que possamos expressar, externar a nossa gratidão e o nosso louvor ao Senhor. Em nome de Jesus, que é o Senhor da vida, o Senhor da igreja. Amém. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar,
Creia nessa palavra, irmão. Creia nessa palavra que tudo é possível àquele que crê. E a partir do momento que nós deixamos Deus entrar no nosso coração e fazer morada, sondar e tirar aquelas coisas que estão ali, impregnadas muitas vezes, nos fazendo atrapalhar toda a nossa caminhada, quando deixa que Ele entre, quebrante o nosso coração, que Ele transforme a nossa realidade, essa rede que você lançar vai voltar cheia. Ela vai voltar muito cheia de pessoas que precisam ouvir essa palavra. Deixa Ele sondar o seu coração também nessa noite. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade,
nossos corações, Jesus. Precisamos do Teu quebrantamento, Senhor. Precisamos da Tua presença, Pai. Não deixa que essa canção, Pai, seja uma canção que simplesmente cantamos por conveniência, mas que seja algo que saia do nosso coração, Pai. Oh, aleluia, Deus. Te adoramos, ó Pai, porque o Senhor é digno de todo louvor. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é Rei. O Senhor é o nosso Rei, Jesus. Tu és aquele, ó Deus, que entra e sonda as nossas vidas, naquilo, ó Deus, que somos falhos. Oh, Deus, maravilhoso, Jesus. Como é bom poder te louvar e saber, ó Deus, que falando contigo, Tu nos ouves, Pai. Tu nos reconheces como Teus filhos, pecadores, falhos, mas prostrados diante de Ti, ó Deus. Te louvamos, Pai. Se você crê que Jesus está voltando, nós sempre falamos disso, e a gente diz, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, aleluia. Oh Deus, maravilhoso Jesus, te louvamos, Pai. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só Em Ti confiarei, eu nada temerei. em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás.
céus, olhe para o alto. Vem, Jesus. Imagine Jesus voltando nas nuvens, vindo te buscar, de braços abertos, falando: filho, entra para o gozo do teu Senhor. Oh, aleluia, Deus. Como queremos, Pai, poder ouvir a tua voz, sabendo que o Senhor vem, Pai. Nós te amamos, Jesus, aleluia. Tu és o nosso Rei, Jesus. Permita, Deus, que nos ares te encontremos um dia, Pai. Nós estamos aqui, ó Deus, como somos. Tu sabes, ó Deus, a imperfeição que temos, Pai. Mas Maranata, a hora vem. Vem, Jesus. Vem buscar a tua igreja, Pai. Estamos ansiosos pela tua volta, Jesus, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mais uma vez. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Muito obrigado, Pai, por esse momento santo na tua presença. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, no nome santo de Jesus. Aleluia, Deus. Glória ao teu nome. Amém. Os irmãos podem sentar. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós somos cidadãos do reino. E o nosso reino não é deste mundo. Então, se você tem dúvida disso, não saia daqui sem acertar a tua vida com Jesus. Conserta. Porque nós, todo o objetivo da vida da igreja, tudo que pregamos, ensinamos, cantamos, para glorificar a Deus, mas com a certeza de que em breve o Senhor vai voltar e nos levará para viver a eternidade com Ele. Eu repito com frequência João 14, que Jesus diz: eu vou para junto do Pai, mas quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Eu acho isso impressionante, porque Jesus, é o desejo, Jesus quer que nós estejamos com Ele. Mas amados, como é que nós queremos estar com Jesus na glória se nós não estivermos com Ele aqui? A pergunta é: você tem andado com Jesus? Eu quero reinar na glória com Jesus. Foi pago um alto preço por mim e por você. Ele não veio buscar pessoas perfeitas. Ele veio buscar pecadores ao arrependimento. E através de Jesus, da sua obra, o seu sangue derramado na cruz, nós somos redimidos, lavados. E nele, em Jesus, nós temos a redenção, a vida é eterna. A gente não pode brincar de ser crente. A gente tem que sair daqui incomodado. Deus,
Não permita chegar naquele estágio de que você já não precisa orar mais, não precisa ler mais a Bíblia, não precisa testemunhar, não precisa mais levar outras pessoas ao Senhor. Não permita pensar que você chegou num estágio, não, eu já estou cansado, faz 30, 60 anos que eu estou na igreja. O Deus que nós servimos é um Deus que se renova todos os dias. A sua graça, a sua misericórdia não tem fim. Por isso eu gostaria de que você, depois desse tempo de culto, às vezes eu fico pensando, será que se eu parasse aqui agora e intercedesse por vocês, e nós voltássemos para casa, você voltaria satisfeito? Você voltaria contente, dizendo, Deus, que coisa boa, que bênção que foi o culto? Ou você está esperando que Deus ainda venha falar com você? O meu desejo é de que o Senhor já tenha falado com você, através de cada momento deste culto. E agora então nós vamos refletir na palavra de Deus, e o meu desejo é de que Deus continue falando aos nossos corações. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Eu quero ler do versículo 34 até o 38. Marcos, Evangelho de Marcos 8, 34. Diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, o evangelista Lucas, ele usa a expressão dia a dia. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue todo dia, dia a dia, tome a tua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Vamos orar mais uma vez? Obrigado pela tua palavra, Deus. Fala no nosso coração através dela. Dá-nos unção, Senhor, tanto para eu falar, como para os amados ouvir, mas que seja o teu Espírito, o ministrador. Que o Senhor, tu possas nos edificar, nos sustentar na tua palavra, nos desafiar, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quando o Fernando ministrava sobre a volta do Senhor, eu estava pensando neste versículo que Jesus diz: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. O João Batista, ele tem mania de afirmar uma coisa que eu acho fantástico. Ele tem mania de dizer assim: a gente precisa se cuidar, porque imagina o dia que você deparar com a presença do Pai e Ele disser para você: não te conheço. Você já parou para pensar a seriedade disso? Nós achamos que vamos morrer, sei lá, vamos viver 100 anos, 200 anos, a eternidade vai ser aqui. Mas Jesus pode chegar hoje. Ele vai dizer para você: vinde, bendito de meu Pai, possuí o reino por herança que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou Ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito para o fogo eterno, eu não te conheço. Amados, quando nós falamos de missão, nós temos primeiro que pensar qual é o compromisso que nós temos com o Evangelho, com a pessoa de Deus. Porque se eu estiver convencido pelo Espírito de Deus a respeito da palavra,
do fundamento da salvação. Amados, a maior preocupação que eu tenho é que às vezes as pessoas passam a vida inteira na igreja, mas não tem consistência no fundamento da salvação. Amados, foi comprado a salvação na cruz por nós, paga um alto preço. Eu e você tem, Jesus diz, olha, para que você não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não disse que você poderá ter, mediante uma conversão verdadeira, uma rendição verdadeira, um arrependimento verdadeiro, você tem a vida eterna. Mas é preciso que a gente leve a sério isso. Jesus pode voltar hoje, para mim particularmente, para você particularmente. Você vai ouvir ele dizer, vinde bendito de meu Pai, ou você vai ouvir, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Pense nisso. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. E todos nós vamos nos deparar na presença do Senhor. Imagina você chegando lá e falando para o Senhor, mas nasci e cresci na igreja, fiquei tantos anos na igreja, ouvi tanta palavra, e ele dizer, olha, não te conheço. Eu quero compartilhar com vocês sobre o desafio do discipulado. Culto de missões, é importante a gente pensar nisso. Nós estamos à véspera de mais um Natal. Já é Natal. Daqui uns dias, né? A gente já está aí celebrando Natal e Ano Novo. Já estamos no Ano Novo de novo, e aquela correria do ano, aquela, né, como diria o mineiro, aquela fuçança do novo ano, né? Já estamos nós aí no pique. Quem vai viajar, viaja. Quem vai voltar ao trabalho, trabalha, etc. Mas nós estamos aí às vésperas de mais um Natal. É um período em que se fala muito de Jesus. É um período em que as pessoas lembram de Jesus. Contudo, esse é um período que revela como que as pessoas estão distante dele, indiferente a Jesus. Porque ele é lembrado no Natal. Ele é lembrado em ocasiões especiais. Ele é lembrado em situações de crise. Sabe quando você tem um problema, uma circunstância, que você se sente derrotado, frustrado, e você lembra de Jesus, mas ele melhorou, você esquece de Jesus. Jesus é lembrado só por causa de comida, bebida, de festas. É um tempo em que as pessoas começam a querer expressar um sentido de religiosidade. Até mesmo pessoas denominadas crentes, eu vou usar essa expressão, não ousam parar um pouquinho na festa para exaltar o nome de Jesus. Não tenho nada contra a festa de Natal, de Ano Novo, sem problemas. O problema é que nós não ousamos dar uma paradinha, às vezes nem menos para agradecer a Jesus, dizer, Jesus, obrigado porque o Senhor veio a este mundo por causa de mim, pecador, miserável, para me trazer a salvação. E eu fiquei pensando as causas que levam a pessoa a celebrar sem ousar fazer uma parada nesse dia de Natal para reconhecer Jesus, poder agradecer. A gente vive um tempo de indiferença às coisas de Deus. As pessoas parece que estão vivendo como se a eternidade fosse aqui, que não terá que prestar contas a Deus pela sua vida, pelos seus feitos. E veja, muitos não têm essa ousadia de, em momentos de celebração, parar um pouco para agradecer a Jesus. Muitos por vergonha. Normalmente se reúne toda a família, fala, eu não sei falar. Outros porque não têm intimidade com Deus e não têm o que falar. Outros porque também não querem, se eu falar, sabe aquele amigo que eu convidei, aquela família, é gente importante, mas se eu falar de Jesus aqui, ele vai achar que eu vou, o que ele pode pensar? Eu vou desagradar os meus visitantes. Então é melhor ser omisso. É melhor só comer, beber, e a gente faz toda essa festa. O motivo é o nascimento de Jesus.
mas ele só nasceu, né? Milênios, mas ele não nasceu no coração. Mas eu quero pensar ainda. A passagem que nós lemos, ela nos fala do desafio do discipulado. E eu quero que você dê uma olhadinha no verso 31 do capítulo 8, aí você está com a tua Bíblia aberta, dê uma olhadinha. Jesus vai dizer primeiro, antes desse texto, eu quero chamar a atenção para o verso 31. Ele fala assim: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Veja só, Jesus fala do seu propósito. Ele vai primeiro anunciar qual é o seu plano de vir ao mundo e como que vai ser o percurso dele, a trajetória dele, certo? Eu vou ser perseguido, rejeitado, morto, e após esse ensino, é que ele vai convidar as pessoas, ó, quem quiser vir após mim, ou seja, quem quiser me seguir, olha a trajetória, olha o percurso que eu vou ter. Se você quiser vir, você vai ter que pensar nesse mapa que eu estou te dando, por onde eu vou passar. E eu quero então refletir com vocês a partir daí, porque Jesus primeiro ensina qual é o propósito que ele tem aqui, o que ele veio fazer, como vai ser essa caminhada até o Calvário. E depois o texto é interessante, porque se você der uma olhada no verso 34, ele diz assim, ele convoca, ele chama a multidão, juntamente os seus discípulos. Ou seja, é um convite feito não só para os seus discípulos em particular, mas a multidão. O convite de Jesus é a todos. E é um convite, a gente tem que pensar que é uma chamada condicional. Se alguém, não se trata de uma obrigação, de uma imposição, mas é quem quiser. Quem estiver disposto a mudar de vida, quem quiser seguir a mim, tem que entender que o meu percurso é esse. Outro dia, desculpa, eu citar você. Outro dia você estava pregando aqui, falando que falando do travesseiro, né? Você não vê essa semana falar do travesseiro para a gente aqui na terça-feira, mas falando do travesseiro, que o Filho do Homem não tem nem onde encostar a cabeça. Porque os discípulos estavam afirmando, Senhor, onde quer que o Senhor for, conta comigo que eu vou estar lá. E Jesus deu essa resposta simples: o Filho do Homem não tem, fala que os pardais, né, tem ninho para si, as aves dos céus, né, tem ninhos para si, mas o Filho do Homem não tem onde encostar a cabeça. Então, se você quiser me seguir, veja o desafio que é, porque eu não tenho onde nem encostar a cabeça. Você quer me seguir? Por isso que não se trata de uma imposição, se trata de uma convocação. O Evangelho é uma chamada. Você quer seguir Jesus? Você não vai poder chegar no dia do juízo e se deparar com Deus e falar, Senhor, eu estou aqui porque fui obrigado a vir. Ou entrar no céu e falar assim, puxa vida, eu entrei nesse lugar aqui, mas não queria vir para cá. Eu não sei por que eu vim parar aqui. A eternidade com Deus é uma questão de decisão, de escolha. Nos é oferecido aquilo que eu não podia fazer, Jesus fez por mim. Ele morreu a minha morte, morreu no meu lugar. Ele derramou o seu precioso sangue para que a minha vida pudesse ser redimida, lavada pelo sangue dele. Glória a Deus. Para que através dessa obra remidora eu pudesse ter a vida eterna. Não é mérito meu, mas o mérito da pessoa de Jesus. Ele sim me conquistou, me ganhou. Ele pagou um alto preço por mim. E é por causa dele, não é por causa daquilo que eu faço, mas aquilo que ele fez por mim. A salvação não é obra minha, é obra de Deus por mim. Amados, é preciso que a gente compreenda isso. Ele convoca a multidão, convoca juntamente os discípulos e chama a todos, fala, quem quiser vir após mim. Ele poderia ter chamado os discípulos e falar, olha, é o seguinte, eu vim agora, mas vocês têm. Tem? Não era uma imposição.
Tanto é que se nós continuarmos lendo a Bíblia, nós vamos encontrar um momento em que Jesus, os discípulos começam a se retirar, porque achavam o discurso de Jesus muito duro. E todo mundo caiu fora, falou, a palavra é muito dura. E Jesus poderia até ter pensado, puxa vida, acho que eu vou acabar ficando sozinho aqui, eu acho que eu vou maneirar meu discurso. Mas diz o texto que Jesus olhou para os seus discípulos e falou assim, vocês também querem cair fora? Como diria meus filhos, querem vazar? Está todo mundo falando que está duro o discurso aí e tal. Vocês também querem cair fora? Pedro teve a lucidez de entender quanto era dependente do Senhor. E ele disse, Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens palavras de vida. Só Tu tens palavras de vida. Nossa confiança está no Senhor. Nós não podemos abrir mão do Senhor. Eu quero que você pense que a obra de salvação, se você abrir o coração para o Senhor, é uma obra que o Espírito vai fazer, uma obra transformadora, mas tem que partir de você, porque o que Deus podia fazer por mim e por você, Ele já fez. Eu tenho que aceitar a providência de Deus, o recurso de Deus. Caso contrário, eu vou perder a oportunidade. É por isso que Jesus, escrevendo a uma das igrejas no Novo Testamento, ele vai dizer, em Lucas ele vai dizer, em Apocalipse ele vai dizer, eis que estou à porta e bato. É condicional também. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Você não pode dizer que Deus arrombou a tua vida e você aceitou o evangelho por imposição. Você vai ter que dizer para as pessoas que um dia você conheceu Jesus e você abriu a tua alma, o teu coração para Jesus e Ele entrou na tua vida e a tua vida foi transformada, foi perdoada, foi restaurada, fez de você um novo homem. Não importa o que as pessoas queiram condenar, apontar você, não importa. Importa que você tenha tomado posse da obra da cruz e permitir que Ele faça de você um homem novo, uma mulher nova, para a glória dEle. Quem quiser, terá que se dispor a mudar de vida, terá que assumir o desafio de segui-lo, terá que pagar preço, e eu quero que você pense comigo nisso. Um chamado que não custa nada não tem valor. O chamado do discipulado, e eu quero que você entenda também uma coisa, quando fala que tem que pagar preço pelo chamado, pelo discipulado, não quer dizer que nós conquistamos a salvação por nossos esforços, porque a palavra de Deus garante que pela graça que nós somos salvos, mas um salvo esforça para viver uma vida que agrada o seu Senhor. Um salvo anseia em querer que o seu Senhor fique feliz com ele. Um salvo anseia em repartir, em compartilhar aquilo que Deus fez. Mas isso precisa de se esforçar. É preciso pagar preço, porque vivemos num mundo que a Bíblia diz, jaz no maligno. E quando você propõe manifestar graça à vida das pessoas para restaurar, para transformar, para converter aquele coração, o príncipe desse mundo se encarrega de te afrontar, de te amedrontar. Mas é preciso que a gente entenda que aquele que está conosco é poderoso. A multidão de seguidores estavam ali com Jesus, muito mais preocupados em ver milagres, como se fosse assim, um show, mas eles não se dispunham, não estavam dispostos a renunciar. E o discipulado é um convite pessoal para seguir a Jesus até o Calvário. É por isso que o verso 31, Jesus primeiro ensina como que vai ser até a morte, até a ressurreição dele. E depois ele fala, quem quiser vir após mim, veja o percurso que você vai fazer. Não era um chamado para um spa espiritual, era um chamado para a morte. Tomar a cruz significa estar disposto a morrer. E eu gostaria que nós pensássemos nisso.
Pastor Hernandes Dias Lopes tem uma frase que eu acho interessante, ele fala assim: não há céu sem renúncia. Se você deseja entrar no céu, ser cidadão do céu, vai precisar de renunciar. Então, se você quer viver essa vida cômoda aqui, quer viver desse jeito cômodo aqui, tudo bem, é um direito seu. Mas se você deseja entrar na eternidade, você tem que entender que precisará renunciar. E veja, o discipulado não é um caminho fácil. É preciso negar a si mesmo, tomar a cruz, segui-lo. E é interessante que o próprio Jesus, ele foi até o Calvário. É preciso lembrar que o diabo também quis dificultar o plano, o propósito de Jesus aqui na terra. Depois de 40 dias e 40 noites orando e jejuando, o diabo foi lá perturbá-lo para tentar desvirtuá-lo. É preciso que a gente entenda isso, para a gente perguntar quais são as lutas e as provas que têm nos impedido de percorrer o caminho do discipulado. Quais os obstáculos que a gente tem vivido? Porque nós temos que negar a nós mesmos para a gente poder vencer esses obstáculos. Uma vida de rendição é a condição para que Deus possa operar em nós e nos dar força para vencer. A gente não vence com os nossos próprios esforços. Se nós pudéssemos vencer com os nossos próprios esforços, Deus não precisaria ter mandado Jesus ao mundo. Se Ele mandou porque viu a miséria que somos nós. Por isso nós precisamos de Jesus. O discipulado é o caminho de renúncia. Renúncia ao orgulho, renúncia à avareza, à soberba, à presunção. O discipulado é um chamado à renúncia, à negação. E quem quiser seguir dia a dia, vai ter que tomar a cruz. E veja só, a cruz é símbolo de morte. Não imagine você que cruz seja símbolo de uma doença. Está enfrentando a doença, mas essa é minha cruz. Uma família destroçada, infeliz, essa é a minha cruz. Eu até quero brincar aqui, essa brincadeira, tá, gente? Tem muita gente que fala, a sogra é uma cruz, então... Entenda bem, se você acha que essas coisas são cruzes, bem, então você vai ter que carregar muitas cruzes, porque a cruz do Evangelho não é essa. Não são os nossos sofrimentos, porque a cruz que Jesus está falando aqui, é a nossa disposição de morrer para nós mesmos, é a nossa ousadia de morrer para nós mesmos, morrer para os prazeres, as vantagens deste mundo. Precisamos ainda pensar que o desafio diário em nossas escolhas e decisões, se nós não tivermos coragem de renunciar para que Deus nos capacite, nossas escolhas, nossas decisões sempre darão errados. A cruz é fazer o que Jesus faria em nosso lugar. Na caminhada do discipulado, quem quiser ganhar tem que perder, é um paradoxo. Mas quem perder vai ganhar. Parece o discurso da Dilma isso. Mas Jesus diz que quem quiser ser o maior, que seja o menor. O último vai ser o primeiro. É um paradoxo isso. Mas Jesus deixa claro, se você olhar para o versículo 35, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. É preciso que a gente olhe para essas questões e nós começamos a pensar que essa é a tarefa do discipulado. Essa é a tarefa do discipulado. Para o homem natural, seguir a Jesus é loucura. Não há como fazer renúncia
se a gente não experimentar do amor de Deus. Se você não tiver uma experiência com Deus, do seu amor, você não é capaz de fazer renúncia, porque se você faz renúncia, se você fizer isso por amor a Deus, tiver o amor de Deus em você. E se você fizer qualquer coisa fora deste amor, é perda de tempo. É preciso que a gente entenda isso, só é possível renunciar se for por amor a Jesus. Quantos se apegam à religião? Quantos firmam seus princípios religiosos para não se render a Jesus Cristo? Para não se humilhar diante dele, reconhecer-se pecador? Para não precisar aceitar um chamado de amor? Não busca uma vida de intimidade, uma vida de dependência de Deus? E aí veja quantos estão nas igrejas hoje, não experimentam do amor de Deus, do chamado de Deus, da graça de Deus, mas também não cai no mundão para viver os prazeres deste mundo. Está na igreja e não usufrui do melhor de Deus, mas também não vai para o mundo, porque afinal de contas eu sou um religioso bom, e como é que eu vou viver a vida do mundo? Então ele não experimenta o mundo, e nem experimenta a vida com o Senhor. Ele é morno, ele é indiferente com as coisas de Deus, ele não se dispõe a se renunciar, um auto-renúncio por causa de Jesus, para experimentar o amor de Jesus, o melhor de Jesus, a vida com Jesus, a intimidade com Jesus. Então ele não se dispõe, tem um coração duro, um coração insensível, indiferente. Mas também ele não é capaz de, desculpa a gíria só, soltar as frangas de vez. E quando se deparar com a presença do Senhor, e aí, o que vai fazer? Vai explicar o que para o Senhor? Senhor, olha, eu estive na tua casa por quantos anos, ouvi tanta palavra de rendição, eu optei manter a minha religiosidade do que me render a Ti. Mas Senhor, olha, também por outro lado, Senhor, veja lá, eu nunca fui para as quebradas, sempre fui um cara bom. Hoje eu ouvi aqui na escola, me falando assim, ó, não danço, não bebo, sabe aquele padrão de vida, né, religiosa? Vai dizer para o Senhor, olha, eu não experimentei do Senhor, mas também, né, Senhor, eu não fui lá para o mundão, então eu acho que dá, se o Senhor colocar na balança, eu acho que vai dar para entrar. Acho que eu vou ter um jeitinho aí de entrar no céu. Pois é, no dia do juízo não vai ter jeitinho. O jeito já foi dado, Jesus veio à cruz, derramou o seu sangue por mim. E de forma espontânea você pode aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Você pode desejar mudar de vida, querer viver uma vida em novidade. Ou você pode rejeitar e firmar seus valores religiosos. E aí você não vive nem uma vida do mundo e nem uma vida com Deus. Eu quero olhar para o verso 36, dê uma olhadinha se você tiver com a tua Bíblia aberta. Que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Jesus já antecipa dizendo, que aproveita? Que prejuízo lutar toda a vida para ter algo e morrer sem a certeza da salvação. Pensa, irmã Helenice, imagina trabalhar a vida inteira para adquirir, para ter, e para partir para a eternidade sem a certeza de que vai encontrar o Pai de braços abertos, como aquela passagem do filho pródigo. Abraçar apertado, e em vez de condená-lo, apertá-lo, filho, que bom que você voltou. Pensa nisso. É preciso que a gente olhe para a oportunidade que Deus nos dá. Ele está dizendo, de que adianta? Se você olhar o verso 37, ele fala assim, que daria um homem em troca de sua alma? Ou seja, Jesus está dizendo, quantos estão negociando? Quantos estão negociando a sua salvação, a sua alma?
negociando a sua oportunidade por vantagens deste mundo, vivendo na indiferença. Passam a vida toda com desculpas, justificativas para si mesmo. Irmãos, a desgraça é essa. A pessoa se convence com as suas próprias desculpas. Essa indiferença é que nós precisamos nos levantar contra ela, chorar por causa dela, jejuar por causa dela, falar: Deus, eu tenho conseguido me convencer com os meus próprios argumentos, com as minhas próprias desculpas, com as minhas próprias justificativas, para eu não mudar de vida. Satanás tem me convencido de que eu não preciso mudar, eu não preciso render, eu posso continuar como está, porque no dia do juízo, eu vou poder falar para o Senhor, pôr na balança, e falar: Senhor, olha, o Senhor viu, né? O diabo tem enganado as pessoas, o diabo está enganando as pessoas. Eu e você, eu não sou melhor que você, eu não estou me dirigindo a essa palavra como dizendo assim: eu sou, não, sou miserável pecador quanto você. Nós precisamos chorar muito, reunir aqui na terça-feira e falar: Deus, tenha misericórdia. Você precisa voltar para casa dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia. Dia a dia negar, todo dia renunciar, todo dia pôr a cruz nas costas e falar: Senhor, eu não posso, mas o Senhor venceu por mim. Eu e você temos a chance, temos a oportunidade, a gente não pode perder a oportunidade. É Deus que está oferecendo, não é mérito nosso, é graça imerecida, oferecida a mim e você. Eu gostaria de terminar essa palavra olhando para o verso 38. Ele diz: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Imagina isso. Se você tem vergonha de se autoafirmar que é um seguidor de Jesus, pensa que tristeza no dia do juízo, Jesus ficar com vergonha de você também, falar: olha, eu não sei quem é. Eu quero concluir pensando com você. Envergonhar é ter medo de ser conhecido como discípulo de Cristo. Isso é ter vergonha. É ter medo que as pessoas saibam que amamos a Jesus, que estamos comprometidos com a palavra dele, com a igreja dele. Não é melhor não, porque senão, se eu afirmar que eu sou crente, eles vão me criticar. Imagina na escola, vamos fazer bullying. O crente. Pois é, eu prefiro me fingir de bobo, porque se eu fizer isso, eu não vou sofrer bullying. Por exemplo, o nosso Senhor, ele foi cuspido, foi escarnecido, ele foi humilhado, sendo Senhor e Mestre, e disse: quem quiser vir após mim, olha o percurso que você tem para percorrer. Pense comigo ainda. Todos que buscam ou que levam Jesus a sério sofrerão perseguição. Não pense diferente disso. Todos que querem levar Jesus a sério vão sofrer perseguição. Então, se a vida está muito cômoda, é preciso perguntar. Eu me lembro que uma vez ouvi um irmão falando o seguinte, na palavra dele: se a tua vida está muito cômoda, fala para Jesus: minha vida está muito cômoda, coloca alguma aprovação em mim para minha vida mudar. Eu fiquei pensando: nossa, que cara doido. Mas é bem isso. Porque quem leva Jesus a sério não tem jeito de viver sem ser incomodado. Mas é melhor ser perseguido aqui por professar a vida, professar a fé em Jesus, do que no dia do juízo de Deus ele te disser: eu não te conheço. Se você, de forma espontânea, entregou sua vida a Jesus, você tornou discípulo de Jesus. Se você assume que é um discípulo de Jesus, então você tem uma tarefa: ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E eu quero fazer 3 afirmações bíblicas para terminar. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: eu não me envergonho do evangelho,
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se eu tenho esse evangelho em mim, eu não tenho que me intimidar. Eu uso, é uma arma poderosíssima que eu devo usar. Em Atos 1:8, Jesus diz o seguinte: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins do mundo. Ou seja, começando da tua própria casa, por teu trabalho, para as missões que fazemos através da igreja, as missões que nós contribuímos distante de nós. E em Mateus 28, nós temos uma promessa: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu não sei o que o Espírito de Deus falou no teu coração. A verdade é que a palavra de Deus é tão rica, é tão poderosa, que a gente começa a ministrar e falar, e o Espírito de Deus vai enchendo a gente poderia passar a noite inteira aqui falando. Mas eu não quero que você saia daqui vibrando porque achou a palavra, que boa a palavra. Eu quero ao contrário, como aqueles discípulos que batiam no peito, dura essa palavra. Porque eu quero que você volte para casa, no seu dia a dia, todo dia, você diga: Deus, me ajuda a ser melhor, me capacita a ser melhor, me capacita a ser um instrumento de bênção, me ajuda a usufruir do teu melhor. A gente não sabe quanto tempo de vida a gente vai ter. Você pode passar a vida inteira na religião, morrer e ir para o inferno. Não se contente pelo tempo de religiosidade. Se continua numa indiferença ao Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Você precisa abrir o coração para Jesus e dizer: Jesus, eu estou 60, sei lá quantos anos na igreja, não importa. Mas se você ainda não teve a experiência desse amor no teu coração, você precisa abrir o teu coração e se render a Ele. Fecha os seus olhos. Eu quero orar por você. Lembre disso, a tarefa do discipulado não é uma tarefa fácil. Você vai ter que caminhar nas pegadas do Senhor, e Ele foi até o Calvário. Mas eu quero que você saiba, ainda que o mundo ache que isso é loucura, foi ali que Ele disse: está consumado. Está consumado, a vitória proclamada. Tenha ousadia, humildade de assumir a tarefa do discipulado. Saia daqui com um propósito. Saia daqui. Deus, eu não sei o que vai na mente e no coração desses amados, mas eu sei que a Tua palavra é viva e eficaz. Ela toca o mais profundo da alma, ela separa a alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir o mais profundo desígnio do coração humano. Por isso, sonda os corações agora, veja a verdade que tem no coração, veja a disposição que há no coração, e derrama da tua unção, do teu poder, da tua graça, Senhor, para que esse tempo seja um tempo proveitoso, onde a tua palavra possa gerar vida, transformação, restauração, cura. Levanta um povo em poder. Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, assista cada um com teu Espírito Santo. Assista, firma com cada um propósito novo. Firma na confiança que temos, Pai, da obra da cruz. Da confiança que temos. É no nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Eu quero terminar esse momento, mas eu queria que nós colocássemos um cântico. João, esse cântico, a letra do cântico Sonda-me, nós não vamos cantar por causa do tempo? O pastor quase não fala, né? Mas irmãos, há momentos que eu quero até parar de falar, mas eu entendo que aquilo que Deus quer falar, a gente não pode abrir mão, deixar para outro dia, um outro momento. Porque aquilo que Deus tem para falar hoje é só para hoje, amanhã é outro dia. A gente nem sabe se vai ter uma oportunidade, e eu quero que você saia daqui com essa certeza.
em nome de Jesus. Mas eu queria que nós tivéssemos assim, um momento de atenção. Às vezes nós cantamos, irmãos, e nós não damos conta daquilo que nós cantamos. Enquanto o Fernando ministrava, eu estava meditando na letra desse cântico e pensando, meu Deus, será que a gente canta com consciência? Será que a gente canta como se fosse uma oração, como se fosse uma profissão de fé? Veja que perigo. Acho que foi o Ailton que falou a última vez. É perigoso você falar, usa-me. Você tem consciência? Isso foi, né, no último encontro que ele falou. Usa-me. Quando você fala isso, cuidado. Mas nós cantamos, abrimos a usa-me, né, como um farol. E aí, será que é verdade? Será que você está preparado para isso? Veja. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Vamos lá. Transforma-me conforme a tua palavra. O que mais? E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada. Em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Acabou? A gente passaria a noite inteira repetindo. Mas se você pensou que seriedade isso? Eu gostaria de convidar você a pensar naquilo que você mesmo cantou. Se você não está condenando você. Pode ser que você está cantando para a sua própria condenação. Porque você está cantando algo que você não está disposto. Aliás, você nem presta atenção no que você canta. Você só gosta de tá batendo palma ou levantando a mão. E você está cantando, mas você não se dá conta de que você está cantando. Eu gostaria que você firmasse um propósito com Deus com base nessa música. Ou quem sabe você confessasse a Deus, falar, Deus, eu cantei, mas nem me dei conta. Eu não reparei que eu me dispus a uma situação que, em vez de me abençoar, vai me amaldiçoar. Porque não é exatamente isso, eu não quero que o Senhor me use, não. Eu não estou disposto, eu não quero ser cheio do Senhor. Não, Senhor, não é nada, esqueça, eu não quero cantar. Não é isso que eu quero cantar. Mas se for isso mesmo que você cantou, certamente você vai sair diferente daqui. E certamente você vai viver uma semana diferente. E certamente a tua vida vai ser diferente. E certamente a tua vida vai ser transformada. Certamente você vai ser usado em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Eu quero que você ore alguns instantes. Pensa na música agora. Eu quero que você ore pensando na música. Talvez você vai ter que pedir perdão para Deus, vai ter que renunciar, falar, Deus, não é isso que eu quero, não. Ou quem sabe você vai dizer, Deus, na autoridade do nome de Jesus, com o auxílio do teu Espírito Santo, eu quero ser aquilo que eu cantei. Transforma-me, restaura-me, enche-me de ti, faz de mim um farol, faz de mim uma ponte, faz de mim uma flecha, para que eu possa alcançar vidas durante a semana, a começar da minha própria casa. Há tanta gente na minha casa precisando se render aos teus pés, são religiosos, mas estão distantes de Deus, não conhecem Deus. É a tua própria casa, pessoas que você ama. Saia daqui com um propósito, saia cantando esse cântico, Senhor, eu quero continuar cantando durante a semana. Eu quero continuar cantando. Eu quero ser transformado como esse cântico. Diga isso para Jesus. Muito obrigado, Jesus, por esse tempo. Esse é um momento eterno. Porque a gente não sabe se vai ter um outro dia desse. Por isso a tua palavra hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações.
toca em cada coração. Estamos voltando para casa, nós precisamos de força e poder dentro da nossa própria casa. O Senhor sabe as lutas, a batalha que nós temos dentro da nossa casa, na convivência conjugal, na relação com os filhos. Senhor, dá-nos poder, força, sabedoria, para que a gente possa ganhar sem palavras. Para que a mudança em nós, a transformação em nós, a nossa disposição possa convencer aqueles que estão conosco dentro de casa a querer beber da fonte que bebemos. De forma, Deus, que aqueles que estão ao nosso redor experimentem do melhor que nós experimentamos. Tenha misericórdia, Pai. Volte com cada um de nós para casa. A gente precisa do Senhor. Nós confessamos a nossa dependência do Senhor. Nossa família pertence ao Senhor. Nossos filhos são do Senhor. Nós declaramos isso para a glória do nome do Senhor. Que o Senhor possa, Deus, ao voltar para casa, encher o nosso coração de alegria. Tenhamos uma semana ousada, para continuar cantando esse cântico. Que o nosso redor seja iluminado, que o nosso redor seja contaminado, que as pessoas ao nosso redor possam ver em nós uma alegria que o mundo não pode dar. Eu quero abençoar a vida de cada um desses amados. Dá-lhes poder, dá-lhes unção no Espírito. Senhor, supra as necessidades de cada um desses amados. Eu abençoo cada família aqui representada. Que o Teu Espírito possa tocar em cada coração. Alcança, Deus, aqueles que não puderam estar conosco. Traga uma motivação nova. Traga uma disposição nova. Senhor, em nome de Jesus. Pai, leva-nos nessa certeza, nessa convicção, pois Tu és o nosso Deus, não há outro Deus além do Senhor. Tu és o nosso Deus. Obrigado pela vida de Jesus. Ele foi até a cruz por amor a nós. Ele morreu por nós, mas Ele ressuscitou. Ele está à Tua destra como vencedor, Senhor dos senhores. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Ele intercede por nós, Pai. É por isso que nós queremos manifestar a graça dEle àqueles com quem nós convivemos durante essa semana. Dá-nos força e poder. É a oração que faço, Pai, em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Amém, amém, graças a Deus. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, possa guardar o nosso coração, a nossa mente no Senhor, e que o amor de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja sobre nós, nossa casa, durante a nossa semana, todos os dias da nossa vida, hoje e para sempre. Amém e amém. Abraço o seu irmão, a sua irmã, desejo uma ótima...